Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, graça e paz aos amados e queridos irmãos. Nós estamos aqui no monte mais uma vez, na tarde deste domingo, para levar até você a grandiosa e poderosa palavra do Senhor. Eu, pastor Fernando, nós estamos aqui para orar por você, para interceder pela sua vida, para levar você a um patamar mais alto diante de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que abençoa, mas também é o Deus que é fogo consumidor. Nós precisamos ter a certeza que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir em nossa vida, porque nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. E agora não depende mais de Deus, depende de nós. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós abrirmos a nossa vida, o Senhor vai entrar, o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai curar, libertar e abençoar a vida daqueles que têm a certeza que Deus é o caminho, a verdade e a vida, como diz a palavra dele. Então nós estamos aqui nesta tarde para interceder pela sua vida, para orar por você, para trazer diante de ti a vontade do Senhor nosso Deus. Se nós abrirmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um Deus que está abrindo porta, um Deus que está querendo mudar o coração da humanidade, um Deus que está querendo agir aonde o homem não pode agir, aonde o homem não pode entrar, aonde o médico não pode fazer, aonde o médico não pode fazer, o nosso Deus vai fazer. Se a tua causa não é material, se a tua causa não é física, é espiritual, a medicina não entende, a ciência não entende. Mas quando nós entendemos que nós precisamos ir até a Deus, as coisas começam a mudar. A situação começa a ter, como diz o ditado, uma luz no fim do túnel. E Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer te dar vitória. Deus, ele quer abrir as portas que estão fechadas. Não somente as portas materiais, mas principalmente as espirituais. Porque há um conflito entre o bem e o mal. Há um conflito entre o inimigo da nossa alma e a nossa alma. E nós precisamos entender isso. Tem coisas que é para o médico. Tem coisas que é para a ciência. Mas tem coisas que é para Deus. Quem sabe você está sofrendo um ataque espiritual na tua vida financeira, na tua vida na saúde, na tua vida familiar. E quando é ataque espiritual, somente Deus pode agir. Somente Deus pode libertar. A palavra diz que o inimigo está como um leão, rugindo em quem ele pode tocar, pegar. E nós sabemos também que o inimigo está limitado às ordens de Deus. O inimigo não pode fazer muitas coisas para te destruir, como ele fez com Jó. Tocou em tudo que Jó tinha, até na saúde de Jó, mas Deus falou para ele: não mate. Então tem coisas, irmão, que não é para o médico, tem coisa que não é para o homem, você tem que entender que tem coisas que é para Deus. Tem coisas que é Deus que vai fazer. Tem coisas que é Deus que vai colocar. Tem coisas que é Deus que vai agir.
Mas aí também nós precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é estar na presença de Deus. O primeiro passo é estar em comunhão com Deus. O primeiro passo é você saber que você tem um Deus que olha por você, que olha pela tua vida, que olha pela tua família. Quando nós olhamos da maneira espiritual, o inimigo não consegue trabalhar na nossa vida. Porque não é porque o inimigo está com todo o poder, não. O inimigo é limitado. A seta dele não pode te destruir. Seria como assim, Deus está deixando ele fazer, mas Deus está esperando a tua posição, o teu posicionamento. Porque quando nós se posicionamos diante de Deus, as coisas começam a acontecer. Tudo aquilo que está enrolado, tudo aquilo que está embaraçado, começa a ser desembaraçado. Por quê? Porque nós estamos contando com a presença de Deus. E quando contamos com a presença de Deus, as coisas começam a chegar nas nossas vidas. E nós podemos ver, irmão, que muitas pessoas estão sofrendo ataques malignos e não estão entendendo. Porque vai no médico, o médico não descobre. Vai fazer isso, não descobre. Faz exame de cá, gasta tudo que tem e não descobre. Você já parou para analisar que o que você está sofrendo é ataques espirituais? É o inimigo tentando te abater. É o inimigo tentando te destruir, a tua casa, a tua família e tudo que é seu. Mas quando Deus está em nosso caminho e nós estamos no caminho do Senhor, Ele não tem poder para fazer isso. Ele não tem poder para chegar até a tua casa. Ele não tem poder para tocar nos teus filhos, para tocar na saúde da tua família. Vamos começar a olhar com os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos entender e compreender que sem Deus nós não somos nada. Muitas das vezes, irmão, nós damos lugar ao nosso corpo. Nós temos tempo para fazer tudo para esta terra. Mas quando é para fazer a vontade de Deus, aparece um obstáculo. Aparece uma barreira. Você pode olhar, você faz as coisas a semana inteirinha. Mas quando chega a hora de você fazer algo para Deus, aparece um impedimento. Um parente chega sem avisar, um filho machuca, você tem que correr para o hospital. Você já observou isso? Por quê? Porque o inimigo não quer ver você ir buscar a Deus. Então é por isso que esses impedimentos começam a atentar, nos destruir, a tirar a nossa paz e a nossa fé. Graça e paz, irmã Adriana. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, Deus guarde a tua família. Graça e paz, irmã Eva, que Deus abençoe. A nossa irmã Eva Mota está concordando, é verdade. Mas é verdade. Você faz de tudo desta terra. Não é que você não tem que fazer, você tem. Mas quando é a hora de adorar, a hora de buscar, a hora de ir para o culto, acontece um impedimento. E esse impedimento, ele te afasta da presença de Deus. Irmão, você pode colocar na tua mente, pode fazer o teste. Quando você fica de 2 a 3 dias sem ir na igreja, você vai perdendo a vontade. Você vai perdendo o ânimo. Você vai perdendo aquela ansiedade de buscar a Deus. E tudo que o diabo quer é isso, é te afastar do Criador. E muitas pessoas estão caindo nesse laço.
Muitas pessoas estão caindo. Muitas pessoas colocam, hoje eu não vou, mas depois da manhã eu vou. Aí quando chego depois da manhã, eu tô com dor. Minha perna tá doendo. Não sei o quê. Eu tô cansada. É o laço que o diabo está usando nos dias de hoje. É te destituir dos planos de Deus. Porque quanto mais ele destituir a pessoa, afastando a pessoa de Deus, mais ele vai derrubar esta nação. E nós estamos vendo, irmão, pelos acontecimentos. Graça e paz, presbítero Moisés, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Quanto mais, irmão, nós se aproximarmos de Deus, mais o inimigo não vai ter força contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a nossa família. E principalmente contra o nosso ministério. Quanto mais lutamos em oração, nós alcançamos a presença de Deus sobre as nossas vidas. E é dessa maneira, irmão, que o inimigo está trabalhando na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. O laço que ele tem colocado não é para te matar, mas é para te afastar, colocando as coisas do mundo, o afazer em primeiro, e quando é o dia de adorar, estou cansado, estou afadigado, minhas pernas estão doendo, é dor de tudo quanto é lado, e isso é espiritual. Por isso que nós precisamos cada dia mais ter a comunhão com Deus. É como um casamento. O casamento, ele persiste anos quando há uma comunhão entre o casal. Você pode olhar que hoje não é mais como antigamente. Antigamente, as pessoas namoravam, casavam e desciam a sepultura com a mesma pessoa. E muitos casamentos hoje não aguentam, não suportam a luta. Por quê? Porque não há uma união. E a mesmo jeito é com a palavra. Se não há união entre o Criador e a criatura, nós perdemos ponto. Deus não perde porque Deus é soberano. Deus não está perdendo nada, mas o ser humano está perdendo. Porque Deus se afasta, o Espírito Santo se afasta, e as coisas começam dando errado. E muitas das vezes você passa para olhar e ver, começa a observar que tudo que estava andando nos planos de Deus começa a fazer curva. Começa a ter atalho. Você começa a inventar atalho para tudo quanto é lado. Você começa a inventar desculpa para tudo quanto é lado. Mas quando há uma comunhão, você pode ver, as coisas começam a andar certa. Graça e paz, irmã Emily, que Deus abençoe. Graça e paz, irmã Larissa, que Deus abençoe. Então, quando nós, irmão, colocamos a nossa vida espiritual como um casamento, as coisas começam a acontecer em nossa vida. Você pode olhar aonde há um casamento de união, um casamento de conversa, não existe atalho. Não existe Jezebel. O casal anda junto. Tá na rua, tá junto. Tá fazendo as coisas, tá junto. A mesma coisa é na nossa vida com Deus. Do mesmo jeito é a nossa vida com Deus.
Nós não podemos nos afastar. Nós não podemos caçar atalhos, ou seja, para chegar mais rápido, ou seja, para não fazer a vontade de Deus. Então, hoje, nós podemos ver qual é o laço do diabo. Nós podemos compreender qual é o laço que o inimigo tem colocado. É te tirando da presença de Deus. É te tirando. E se nós olharmos mais ainda, nós vamos entender uma coisa. Quando ficamos afastados da casa do Senhor, da presença de Deus, o vizinho coloca uma música mundana, você ajuda a cantar. Pode, é batata isso. Graça e paz, irmã Meire. Que Deus te abençoe, que Deus guarde. Graça e paz, pastora Roseli. Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, é união. Faça do teu ministério espiritual, da tua comunhão com Deus, como é o teu casamento. Porque as coisas vão começar a dar certo. O inimigo tem trabalhado para nos afastar da presença de Deus. Esses dias eu vi um anúncio aqui na rua que, eu falo sério, me abati. Trazendo festa junina gospel. Não quer ir para o mundo, mas quer trazer o mundo para dentro da igreja. Igreja não é lugar de mundo, igreja é lugar de pessoas que estão orando, buscando pela salvação. Igreja não é mundo. O que nós fazíamos no mundo não se faz mais dentro da igreja. Porque o mundo hoje, para segurar o falso profeta, que a Bíblia diz que viria, já está trabalhando em nosso meio. Então, para segurar o povo da igreja, eles começam a trazer as coisas do mundo e tem aquela história, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. E não é desse jeito, irmão. Irmão, olha para a tua vida espiritual. Festa junina não é para crente. Já tem nome: São João, Santo Antônio, São Pedro. Que isso, irmão? Eu vi o carro descendo, estava subindo na rua anunciando festa junina gospel. Carnaval gospel. Irmão, quem está na igreja é porque já foi liberto dessas coisas do mundo. Quem está na igreja é porque foi curado ou está buscando a cura. E muitos falsos profetas estão trazendo isso, enganando as pessoas. Estão enganando. Estão enganando. Me mostra a festa junina na Bíblia. Me mostra. Então, meu irmão, minha irmã, o diabo está trabalhando. E ele está conseguindo alcançar até as pessoas que estão dentro da igreja. Ah, mas não tem nada, é porque lá não tem bebida alcoólica, lá não tem música de festa junina, nós adoramos a Deus. Mas qual o sentido? Eu quero que me explique qual o sentido disso. Adorar a Deus não é, porque adorar a Deus é você louvar, não importa se a igreja é pequena, não importa se a igreja não tem teto, não importa se a igreja não tem cadeira, não importa se a igreja não tem som, é adorar ao Deus Todo-Poderoso. É adorar.
E o povo está sendo enganado. Jesus volta, irmão, e você fica aí depois. Mas Deus, eu estava dentro da igreja. Mas o mundo também estava dentro da igreja. Você estava lá, mas o mundo também estava te acompanhando. E nós precisamos nos livrar. Não é porque vivemos no mundo que vamos fazer as coisas do mundo. Não é porque vivemos na terra que temos que fazer as coisas que a terra faz. Irmão, você foi chamado para ser santo. E hoje nós vemos, irmão, o engano. O povo está com os olhos tapados. Estão enganando, estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. E Deus, ele quer mudar essa história. Deus, ele quer mudar os teus caminhos. Nossa irmã Lucimeire Barbosa, que Deus te abençoe. Estão escandalizando o evangelho. Aí, ó. Estão escandalizando o evangelho. Estão escandalizando tudo aquilo que Deus preparou para nós. Se fosse para viver na festa junina, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou me enganando. E ainda quero ir para o céu. Preste atenção, irmão. A união da criação com o Criador não é a base de festa. Se nós olharmos, só teve uma festa. Uma festa. Uma não, duas, né? Teve a festa da Páscoa e a festa da colheita, lá de Atos, do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus, nós sabemos que o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, nós sabemos que o livro de Atos, ele fala da comunhão do Espírito Santo com a criatura. Livro de Atos, do começo ao fim, você vai ver que o Espírito Santo foi dado ao ser humano naquela festividade da colheita. Então, meu irmão, vamos adorar a Deus. Ou se não, porque assim, ó, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Entenda isso. Os pecados vai ser em dobro. Porque tu conhece. Tu está sendo enganado porque tu quer. Porque a bússola está nas tuas mãos. A palavra está nas tuas mãos. Aí tu cai se tu quer. Se eu sei que um lugar é perigoso, eu vou fazer o quê? Eu vou sair, vou desviar. Vou mudar. Se eu sei que um lugar, um ambiente não é para mim, eu vou sair daquele ambiente. Primeira coisa na vida de Abraão, Deus mandou Abraão sair do ambiente. Segunda coisa, Deus falou a Abraão, aparta da tua parentela. Não era para fazer inimigo no meio da parentela, mas a parentela sua, Abraão. Ele não quer ver o seu crescimento. Ele não quer ver. E o que eu tenho para você é bem maior. E vá para o caminho que eu vou te ensinar. Esta é a palavra. Agora estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Estão trazendo as coisas do mundo para dentro do lugar que se diz santo. Santo. É gente de qualquer jeito. Nós temos que aceitar. Não tem aquela história, vem e permaneça como está, não. Venha da maneira que estiver, mas mude o seu caráter. Mude. Mude. Porque Deus quer te salvar. Deus, ele não quer só te abençoar nesta terra. Você tem lugar melhor. Você tem lugar melhor. Mas tem hora que nós temos que abandonar o lugar. Tem hora que nós temos que se apartar daquelas pessoas que nos faz mal. E apartar daquilo que nos faz mal. Porque Deus e o ser humano
tem que haver uma comunhão como um casamento. Você já viu casamento sem comunhão dar certo? Não dá. Você já viu a nossa vida sem Deus dar certo? Não dá. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos apegar a isso. Porque tem muitas pessoas sendo enganadas pelos falsos profetas. O evangelho de rosas, né? O evangelho de rosas. Quantos estão pregando o evangelho de rosa? Tem hora, irmão, a rosa, quando ela é colhida, para ela ser levada num buquê, eles tiram os espinhos. Mas a rosa tem espinho. E da mesma maneira é a palavra do Senhor. Mas Deus é Deus de amor. Deus é Deus de misericórdia. Verdade. Mas também é justiça. E às vezes você está sofrendo, você está padecendo, coloca a culpa no demônio, coloca a culpa em Satanás, coloca a culpa e não é. É o que você está trazendo para a sua vida. Tudo de mal que eu trago para a minha vida, eu vou viver. Tudo de bem que eu trago para a minha vida, eu vou viver. Você pode olhar, irmão. Se numa casa tem jovens de 13, 14 anos, é uma casa que todo domingo tem festa com cerveja, com músicas mundanas, é festa, é alegria. Aquela jovem, aquele adolescente, ele vai ver o pai e a mãe nessa situação e vai achar que é bom, vai querer o mesmo caminho. E daí para pior, porque aí ele já começa a crescer, já vai se afastando do pai e da mãe, quando pensa que não, era uma garrafinha de cerveja, agora está tomando pinga, usando droga, e aí o cão é culpado. Não, você que trouxe para a tua vida, irmão. Quem traz para a vida tem que suportar o fardo. Se você quer ser abençoado, Deus está te chamando. Se você quer ser vitorioso, Jesus Cristo desceu do céu para te dar essa vitória. Se você quer viver no mundo, viva no mundo. É nós que escolhemos o que nós queremos. É nós que escolhemos como devemos andar. Se nós queremos andar no mal, nós vamos andar no mal. Se nós decidimos, não, eu quero minha família abençoada, eu quero meus filhos abençoados, eu quero a minha casa abençoada, eu quero o meu emprego abençoado, você vai andar com quem? Com o capeta? É? Se você quer bênção e vitória, você vai andar com quem, pastor Fernando? Com o capeta? Não. Você vai andar com Deus. Com Deus. Todo o tempo com Deus, né? Todo o tempo é com Deus, irmão. Ai, apóstolo, mas está difícil. Com o capeta está mais fácil? Com o diabo está mais fácil? Então ande com ele. Nem a sua vontade. Irmão, desde a criação, Deus tem propósito para a vida do ser humano. Se Deus não tivesse propósito, Deus Pai, não é Deus Filho ainda não, Deus Pai. Se Deus não tivesse propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida da tua família, para o ser humano, ele teria feito como ele fez com Noé. Logo que não presta, vamos acabar com tudo. Mas ele indo olhando, ele manda o filho dele descer, padecer. Uma palavra muito interessante, vou até dividir aqui com o pastor Fernando e com vocês, veio na minha cabeça agora. O batismo é para quê? Nas águas. Para arrependimento e livrar do pecado. Não é isso? Aí eu te pergunto assim, mas se o batismo de João era para libertar o homem do pecado, libertar o homem da maldade, por que Jesus foi batizado? Muitos vão dizer assim, porque, até ele disse, né? Porque é para que se cumpra a palavra. Mas você sabia que os estudiosos, graça e paz, irmã Luana Oliveira, minha filha, é tanta Luana que tem aqui que... Graça e paz, minha filha, Deus abençoe você, o Felipe, minha netinha. Então, meu irmão, Jesus
entrou. Coloca isso aí na tua mente. Ó. Jesus entrou no batismo nas águas, sem pecado, e saiu com uma cruz, que era a nossa cruz. É a nossa cruz. Ele entrou para cumprir a palavra. O batismo de João era para libertação, para perdão dos pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus também se batizou. Ele entrou sem pecado e saiu com uma cruz. Graça e paz, homem de Deus, nosso irmão Devanir. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa igreja, meu irmão, está localizada aqui na cidade de Lucélia, na rua Zefirino Ferreira Veloso, 589, na Vila Renó. Se você vir pelo centro, chegou na frente do Banco do Brasil, você desce, atravessa a linha e vem descendo. Você vai ver o nosso templo. Se você vir ali pela Renó, entra ali na principal, na Rua Brasil. Quando você descer aqui perto do lanche do Lobinho, você entra à esquerda e mais à frente você vai ver a nossa igreja em nome de Jesus. Irmã Simone Soares Santos, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua casa. Tem parecido difícil, né, minha irmã? Tem parecido que nada está dando certo. Mas eu quero te dizer que Deus está segurando nas tuas mãos, minha irmã. Deus está agindo na tua vida e a vitória vai chegar. Fique na posição porque a vitória vai chegar. Você vai ver Deus te surpreender, minha irmã. Deus vai surpreender a tua vida, em nome de Jesus. Deu para entender, meu irmão Devanir? É ali próximo não, na Vila Renó mesmo. O ponto de referência que eu sempre uso é a igreja dos nossos irmãos católicos, a Guadalupe. Irmã, parece difícil, né? Parece que tudo, você não vê uma saída, irmã Simone. Parece que tudo está fechado. Você ainda pensa assim, mas eu busco o Senhor. Eu estou em oração. Eu estou na posição. Mas parece que nada anda. Tudo amarrado. Tudo está amarrado. Há um espírito de inveja na sua vida, minha irmã Simone. Às vezes, para você não tem nada. Mas a luz que brilha em você está incomodando o inferno. E esse espírito de inveja se levanta. Mas se levanta para cair, porque tu vai ver. Tem notícias boas chegando para ti. Não te conheço, não sei de onde tu é, mas Deus está mandando te dizer. Se prepare, porque você vai ver os teus caminhos se abrindo. A resposta que você está pedindo vai chegar na sua vida. Vai chegar na sua história. É verdade, pastor. Se for mentira, a irmã pode falar, irmã. Eu estou debaixo da graça. Eu estou debaixo da graça. Deus está mandando eu te dizer. Se não saia da posição, mesmo que o vendaval está forte, porque tem notícias boas chegando para ti. Glória a Deus. Tem notícias boas. Tem notícias boas chegando, tu vai ver. E depois você vai testemunhar na live. Em nome de Jesus. Porque o Deus que nós servimos não é Deus de mentira. Não é Deus de falsidade. O Deus que eu sirvo é verdadeiro e transparente. E Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que se aproximar de Deus. Não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. O que Ele nos dá é consequência da sua união com Deus.
Você pode ver que até no casamento é assim. Às vezes o esposo é mais fraco financeiramente, a esposa mais forte, ou vice-versa. Quando se une os dois se tornam iguais. É assim a nossa vida com Deus. É assim a nossa vida com Deus. Quando nós se aproximamos de Deus, a junção do casamento espiritual entre Criador e criatura acaba. Aí vem pai e filhos. Porque você sabe que somos co-herdeiros através de Jesus Cristo. Quando os discípulos foram chamar Jesus e disseram para ele, sua mãe e seu pai está ali, seus irmãos estão ali, quer ver, ter uma palavra com o Senhor. Jesus disse, todos esses que estão aqui são meu pai, minha mãe, meus irmãos. Jesus não desfez da família, ele incluiu nós no meio da família dele. Coloca na tua mente, você não é mais criatura, você é filho. Você é co-herdeiro da herança que Jesus alcançou na cruz do Calvário. E a palavra, ela tem que se cumprir sobre a nossa vida. A nossa irmã Meire Silva está dizendo, é verdade, irmã. Deus tem uma surpresa por esses dias na vida da irmã. Não sei o que a irmã tem pedido, irmã Meire, mas Deus está mandando te dizer, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes o desânimo bate, a tristeza bate, a angústia bate. Mas Deus está mandando dizer à irmã Meire Silva, tem novidades chegando para ti na tua vida. Não saia do posicionamento que você colocou. Deus tem olhado quando você tem chorado mesmo por dentro, para não deixar cair as lágrimas para que ninguém veja. Mas Deus está dizendo para ti, minha irmã, que Ele tem visto. Ele tem visto os momentos. Ele tem visto aqueles momentos que você tem passado, que é só Deus para falar. Que é só Deus para mostrar. Você se mostra muitas das vezes forte aos olhos dos outros. Muitas das vezes você quer ser uma rocha. Mas Deus está te mandando dizer que Ele está vendo como está o seu coração. Que Ele está vendo tudo o que passa por dentro. Enquanto eu vejo o que está na minha frente, Deus manda te dizer, filho, diga para minha filha que eu estou vendo o que está por dentro dela. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está na frente, mas eu vejo por dentro. E Ele manda te dizer mais, irmã Meire Silva, que vem chegando aí a resposta que você está pedindo. Você olha para Deus e fala, Deus, por quê? Deus, como? Deus, o que fazer? E Deus está mandando te dizer que Ele tem ouvido o seu clamor, mesmo que a palavra ainda nem chegou na sua boca. Os seus pensamentos, irmã, a sua mente está como aqueles embrulhos de arame farpado, atirando seta para todo lado. Mas Deus está dizendo e mandando te dizer que Ele vai colocar no eixo tudo que descarrilhou na sua vida. Ele vai colocar em prumo. Tudo que descarrilhou na tua família, Deus vai colocar no prumo. Somente creia, somente acredite, porque Ele vai mudar a tua história. E você vai ver as notícias. Em nome de Jesus. Aquilo que o homem não vê, Deus está vendo, irmã. Aquilo que o homem não vê, Deus está olhando. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pastor Fernando vai trazer uma mensagem para os nossos corações. E logo após eu volto e nós vamos orar por você. Já vai preparando aí, ó, você que está doente, você que está com dor, você que está com infecção. Prepara aí já um copo com água. Coloca perto de você aí, aonde você estiver. A água, ela representa a purificação e ela limpa.
A água representa a purificação e ela transforma. Então você que está com uma enfermidade, você vai tomar desta água logo após a oração. Você que está com a enfermidade no corpo, um caroço, você vai colocar na palma da mão e vai passar aonde essa enfermidade está. Se você querer colocar até uma garrafa de água, daquelas da geladeira de 2 litros, você coloca aí, que nós vamos consagrá-la. E você pega essa garrafa e joga, coloca na tua dor, coloca no inchaço das pernas. Ou se você vê que é por dentro, tome desta água, porque o sangue de Jesus tem poder. Nossa irmã Meire diz, obrigado Deus, é verdade. Eita glória, eu creio, é forte, Pai, graças a Deus. Pastor Fernando está com a oportunidade da palavra, ele vai trazer uma palavra santa para nós e logo após nós vamos estar em oração. Graça e paz. Eita Deus! Que está na live. Né? Um trechinho que se encontra em Provérbios. Provérbios 16 e 17. Né? 21. Provérbios 21. Versículo 16 e 17. Oh, glória a Deus, aleluia! O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres padecerá. O que ama os prazeres padecerá. Né? Aqui se diz a palavra, padecerá. Necessidade, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Olha só. Glória a Deus, aleluia. Né? Como diz aqui em Provérbios, o que ama os prazeres padecerá. Eita, necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Glória a Deus, olha só o que aleluia. Diz a palavra. Muitos nos dias de hoje está dessa forma. Os prazeres do mundo, as coisas que o mundo oferece. Deus tremendo. Mas esquece da vida espiritual. Esquece que existe um Deus. Abençoa o teu povo. Que quando está nos prazeres do mundo, no vinho, na bebedice, nas farras, nas contendas, e tudo que o mundo oferece, está longe da presença de Deus. Está longe da presença de Deus. Os prazeres do mundo oferecem muitas coisas. A droga, a bebedice, as farras. E afasta cada vez mais a pessoa da presença de Deus, o inimigo. Ele age dessa forma. Mostra às pessoas os prazeres que o mundo oferece. Mas também tira a pessoa longe da presença de Deus para que não se fortaleça. Que cada vez fica mais apegada às coisas do mundo. Muitas pessoas nos dias de hoje se encontram dessa forma porque acha que nesse mundo, quando sai dele, tudo se acaba. E vou falar assim, como ele mesmo, vou fazer o que eu acho melhor para a minha vida. Os prazeres do mundo fazem tantas coisas boas que quando eu sair dessa terra, não vou levar nada, não vai acontecer nada. Não acredita mais que Deus existe. Mas Deus existe. Deus está na vida de cada um, aquele que procura a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Como diz a palavra do rico e o Lázaro. Rico tinha os prazeres do mundo. Fazia o que queria porque tinha dinheiro. Fazia o que os olhos bem queriam. Que queria uma coisa ele conseguia, que queria outra ele conseguia. Os banquetes, as festas, tudo que o dinheiro, tudo que podia fazer esse mundo ele conquistava. Mas Lázaro estava ali, comendo as migalhas, querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico, e não conseguia. Queria, mas não queria, não conseguia. E naquele mesmo tempo passava um e passava outro, nada fazia para Lázaro. Não se preocupe você em enriquecer desse mundo e perder a presença de Deus na sua vida.
que os prazeres do mundo é momentâneo, mas as coisas divinas é para sempre. A sua alma encontrará repouso e descanso quando você está na presença de Deus. O mundo oferece prazeres, mas Deus oferece coisas melhores. Deus oferece para você a salvação da sua alma, o descanso eterno e tudo aquilo que Ele pode te oferecer no final da sua caminhada. Mas o mundo só oferece o que está aqui. E quando você sai daqui, nada você vai levar. Aleluia. E como está escrito, e o rico e Lázaro. O rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu primeiro e foi para o seio de Abrão. Mas tinha uma diferença. Quando Lázaro saiu da terra, Lázaro foi comprado pelos anjos para o seio de Abrão. E o rico foi sepultado. E o rico falava lá, quando estava no tormento, lá no fogo do fundo do inferno, no tormento, ele falava assim: Pai Abrão, que mande Lázaro, amanhã aponta o seu dedo para amanhã minha língua que está queimando nesse lugar. E Pai Abrão falava assim para ele: Filho, há um abismo entre o céu e o inferno. Quem está aí não pode vir para cá. E quem está aí não pode ir para cá. Não existe de um lado para o outro. Aí, naquele momento, ele lembrou dos irmãos que estavam aqui na terra, padecendo também do mesmo jeito. Mande que alguém, Pai Abrão, vise meus irmãos. Mas Pai Abrão falou o quê? Lá estão os profetas. Você não escuta nem os profetas, quanto mais se eu mandar alguém daqui. Assim a vida de muitos nos dias de hoje. Se encontra dessas formas, nos prazeres do mundo como o rico. Não sabe quando ele sair daqui, ele vai ter um encontro. Esse encontro talvez não seja para o bem, seja para o mal da sua alma. Como o rico. O rico sabia da palavra. Sabia da palavra. Por que ele sabia da palavra? Quando estava ali, ardendo ali, ele chamava Pai Abrão. Então ele tinha conhecimento da palavra. Ele tinha conhecimento da palavra. Mas ele também não procurava o entendimento para que no fim da sua caminhada ele encontrasse também paz. Quantos nos dias de hoje sabem da palavra, como o rico? Tem conhecimento da palavra, mas não busca a presença de Deus para que no fim da sua caminhada repouse em paz a sua alma e seu descanso. Muitos nos dias de hoje se embebedam com vinho, com os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo é momentâneo, não leva alguém a lugar nenhum. Leva à perdição da sua alma e do seu espírito. Aqueles que sabem, que têm um entendimento, que só tem um caminho da salvação, que é através de Jesus, encontra paz e alegria na sua alma. Os prazeres do mundo é momentâneo, mas a salvação é eterna. Vamos nós buscarmos primeiramente a salvação. Deixar os prazeres do mundo com o mundo, que não oferece nada mais do que coisas momentâneas. Eita glória! Você viu alguém desse mundo que carrega os prazeres do mundo, quando morre, levar alguma coisa no seu caixão? O caixão não tem gaveta. Ali você não põe nada. Vai só você, o seu corpo, que também se acaba. Mas a alma sobe. E quando a sua alma subir, como é que vai estar você? Aleluia. Prepare a sua alma, seu espírito. Era assim, você tem que alimentar todo dia através da palavra do Senhor. Porque é ela que nos dá todo o entendimento para que nós, no caminho de nossas vidas, no fim de nossas caminhadas, encontremos paz, como Lázaro. Lázaro, quando estava lá, não lembrava de nada. Mas o rico, que estava lá, ardendo, ele lembrava de todas as coisas que ele fez na terra. E grande era aquela tormenta, porque ele sabia onde estava. E não tinha nada que podia acalmar os seus pensamentos.
vamos nós caminharmos sempre através da palavra do Senhor, para que conseguimos, no final das nossas caminhadas, encontrarmos nosso bem maior, a nossa salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nosso irmão João Machado está dizendo pela primeira vez na live: seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua vida e o seu ministério. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel aos que são fiel a ela. A palavra de Deus, ela exalta a vida do ser humano, que muitas das vezes o inimigo tem tentado destruir, tentado matar, tentado afastar da presença de Deus, mas a palavra, ela traz união, ela traz graça, ela traz poder. Nós sabemos, irmãos, que quando nós estamos em união com Deus, não é que não vamos ter luta, vamos ser práticos. Nesse mundo vocês tereis aflições, o próprio Jesus disse, nós teremos aflições, mas Ele deu uma certeza para nós: nós não estaríamos sozinhos, Ele sempre estaria conosco. Então, mesmo quando, irmão, você está em um problema, em uma situação, mas você sabe que tem alguém que você pode contar, você passa por esse problema cantando o hino da vitória. E você pode contar com o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele está segurando nas tuas mãos. O Deus que você serve, Ele te protege na retaguarda, te protege na frente, e sobre você está as mãos dele. O segredo da vitória é união com Deus. O segredo da vitória é saber que Deus é supremo em nossa vida, né? O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. É a função dele. Só que é limitado, irmão. Não é em tudo que ele pode tocar. Você olha pela história de Jó. Pode tocar no bem, pode tocar nos filhos, pode tocar na família, mas não o matem. E Jó suportou. Essa luta que você está passando aí é maior que a luta que Jó passou? Essa luta que você está vivenciando aí é maior que a de Jó? Deus permitiu. Mas mesmo em meio ao sofrimento e à dor, Deus estava ali com Jó. E da mesma maneira Deus está na sua vida. Às vezes você, com os seus olhos naturais, você não consegue ver uma porta de escape, uma porta de saída, ou mesmo uma porta aberta. Mas Deus já tem essa porta para colocar diante de ti. É somente nos unirmos. Nós gostamos que os nossos filhos se unam com pessoas mal? Nós gostamos que a nossa família se una com pessoas maus? Não. Da mesma coisa é Deus na nossa vida. Nossa irmã Simone está dizendo, Deus é fiel. Deus é fiel. Faço das palavras da irmã as minhas palavras. Deus é fiel. Você pode não estar vendo uma saída. Você pode não estar vendo uma porta de escape. Mas Deus já tem preparado esta porta para a sua vida. E Ele vai te entregar.
Na hora que ele vê que mesmo em meio a tantos problemas, a tantas doenças, a tantos obstáculos, você permaneceu, ele começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a trabalhar na sua casa. Ele começa a trabalhar na vida dos teus filhos. E a vitória vem. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi. E não verei, porque fiel é o Deus que nós servimos. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu quero orar por você agora. Você que pegou a água. Você que se sente com o corpo pesado. Você que se sente, parece que o teu corpo está amarrado. Pegue uma garrafa de água maior. É profeta, é profético. Veio agora na minha mente. E você, depois que acabar essa live, você que está se sentindo com o corpo pesado, a tua vontade é nem sair, nem trabalhar, nem andar. O teu corpo parece que está envolvido em arames, amarrado. Você vai pegar esta garrafa d'água após a oração, vai entrar no banheiro e vai derramar ela da tua cabeça aos teus pés. E 3 vezes você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Quando você estiver derramando esta água da tua cabeça aos teus pés, você vai profetizar: o sangue de Jesus tem poder, por 3 vezes. E você não vai se secar. Deixa, só tira o excesso e deixa essa água. E ainda hoje, ou na live, ou no culto da noite, você vai contar esse testemunho. Se não for pela tua fé, seja pela minha. Se eu disser que Deus vai te abençoar, que Jesus vai te abençoar, Ele vai. Faça isso. Porque Deus está me mostrando aqui pessoas que estão desse jeito. Pessoas que estão com o corpo carregado. Pessoas que não dormiram bem essa noite. Faça isso. E se não for pela tua fé, seja pela minha. Porque se eu disser que Jesus vai te abençoar, Ele vai. Ele vai. E depois que você fizer isso, você vai ver o Senhor. Se você acha que a tua casa está pesada, esta mesma água que você vai consagrar, você vai passar o pano na tua casa. Só que começa de dentro para fora. Dos quartos para fora. Primeiro o teu quarto, depois os restantes dos cômodos para fora. E não empurrando para dentro, puxando para fora. E você vai ver o mal sair de dentro da tua casa. Porque eu estou te dizendo, o Senhor Jesus vai te abençoar. O Senhor Jesus vai agir na sua vida. Em nome de Jesus. Segure aí a tua água e nós vamos orar por você. Trouxe aqui o livro da oração, onde tem vários nomes de pessoas que precisam, doentes, pessoas com causa na justiça, pessoas necessitadas. E você vai orar comigo. Apóstolo,
eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Então você vai dizer, enquanto estamos orando, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder na minha casa. Tem poder na minha história. Você só vai dizer isso se você não tem mais força, se você não tem mais ânimo. Você vai profetizar que o sangue de Jesus tem poder dentro da tua casa e na sua vida e na vida da tua família. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta tarde, Senhor, mais uma vez, Pai, eu entro, Senhor, na tua presença, meu Pai, junto, Senhor, com os teus filhos, Pai, junto com esses, Pai, que têm acreditado, Senhor, no poder da oração, junto com esses, Pai, que têm acreditado no poder da unção, Pai, que o Senhor possa, Deus, tocar na vida, Senhor, de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa, Deus, agir nas causas, Senhor, que são impossível aos nossos olhos, Pai. Meu Deus, do alto da cabeça à planta do pé deste homem, do alto da cabeça à planta do pé desta mulher, Pai, vai tocando agora e vai quebrando todo laço do mal, todo espírito contrário à tua palavra, seja destruído desta vida agora, meu Pai. Esse espírito de desânimo, esse espírito de fraqueza espiritual, esse espírito, meu Pai, que está desanimando o teu povo, Senhor, seja repreendido agora pelo poder que há no teu santo nome, pelo poder que há, Senhor, na tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, Deus, visitar cada coração, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, visitar, meu Pai, agora cada vida, Senhor, que está nesta live, cada vida, Senhor, que vai ver logo após, meu Pai. Senhor Jesus de Nazaré, coloca tuas mãos agora sobre a vida, Senhor, do teu filho, sobre a vida, Senhor, da tua filha, meu Pai, e vai quebrando, Senhor, esses laços, vai destruindo, Senhor, estas algemas, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, opera, Senhor, os teus milagres na saúde, na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, meu Pai. Opera, Deus, os teus milagres. Senhor, aqui também está o livro, Senhor, da oração, meu Pai. Tem nomes aqui, Senhor, de pessoas com câncer. Tem nomes aqui de pessoas, Pai, com diabetes, com pressão alta, pessoas, meu Pai, com depressão, com ansiedade. Meu Deus, vai entrando agora como médico, Senhor, na vida deles, Pai. Vai entrando, Senhor, agora e curando esse câncer, curando essa leucemia, esta diabetes, esta pressão alta, Senhor. Meu Deus, vai repreendendo esta depressão agora e vai dando, Senhor, a vitória, a cura, porque no teu sangue há poder, Senhor. Meu Deus, tem pessoas aqui com causa na justiça, pessoas, meu Pai, que estão há anos esperando uma resposta do INSS. Entra agora, Deus, como advogado nesta causa, na justiça, Senhor. Meu Pai, repreende o mal, destranca, Senhor, os caminhos que estão fechados. Vai destrancando, Deus, agora
todo caminho fechado, meu Pai. Esta pessoa, Deus, que não consegue se estabilizar financeiramente, esta pessoa que não consegue uma estabilidade de união entre a família, meu Deus, coloca as tuas mãos agora, meu Pai, e repreenda o mal. Meu Deus, esta pessoa que pegou este copo com água, meu Pai, ou mesmo esta garrafa, que o Senhor possa agora colocar uma gota do teu sangue dentro desta água, e quando esta pessoa, meu Pai, tomar desta água, que toda enfermidade, todo caroço, toda inflamação seja repreendida pelo poder que há no teu santo nome. Esta pessoa também, meu Deus, que vai derramar esta água sobre a cabeça, que do alto da cabeça à planta do pé dela, seja, Senhor, liberta de todo mal, de todo peso, de todo fracasso e toda derrota, meu Pai. Meu Deus, coloca as tuas mãos e abençoa teus filhos, Pai. É isto, meu Deus, que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, muito obrigado por mais este domingo, esta tarde, de podermos estar aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade nesse santo lugar, meu Pai. Abençoa a nossa irmã Socorro, que tem, Senhor, o trabalho dela aqui próximo ao monte, o nosso irmão Ismael, todos os cooperadores, Pai, que trabalham com ele, Senhor, nessa reciclagem, venha ser, Senhor, alcançado e abençoado pelo poder das tuas mãos, meu Pai. É isto que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E todos os que crêem, diga amém. Amém. Minha esposa, pastora Maria, acabou de entrar, que Deus abençoe. Tome desta água agora. E você que vai se banhar com esta água, eu estou profetizando. Se não for pela tua fé, seja pela minha. E estou te dizendo, Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar livramento. Jesus vai te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra os teus caminhos, porque maior é o Senhor em nossa vida. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Agora eu quero te fazer um convite para você estar junto conosco aqui na cidade de Lucélia hoje, no culto da família, o culto de união familiar, porque eu, pastor Fernando, pastora Maria, pastora Flávia, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela tua família. Então, eu te convido para hoje, você estar junto conosco aqui na cidade de Lucélia. A nossa igreja está localizada ali na rua Zefirino Ferreira Veloso, 589 Vila Renó. Ponto de referência é a igreja dos nossos irmãos católicos, a Guadalupe. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa mudar a tua história. Nossa irmã Meire Silva está dizendo, pastor, põe meu nome no livro da oração. E da Maria Conceição, minha irmã, deu câncer. Faça aquilo que eu te falei, irmão. Creia no poder de Deus. Nós vamos pôr, nós vamos orar. E a vitória
vai acontecer. Só que nós precisamos unirmos a Deus, que Ele é o único. Jesus, ele podia, eu sempre tenho o costume de dizer isso e não me cansarei de repetir. Jesus, ele podia dizer assim: eu te curo porque eu sou Deus. Eu te curo porque eu fui enviado para curar os enfermos. Mas ele disse: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te livrou dos pecados. Deus, ele tem planos para o ser humano. Só que os seres humanos também têm que ter planos com Deus em nossa vida. Minha esposa vai marcar lá já, tenho certeza, ela está no ar, está assistindo agora também. Pastora Maria, pega o nome da nossa irmã Meire Silva e o nome da nossa irmã Maria Conceição. O mesmo nome da minha esposa, né? O pessoal chama ela de Cláudia. Eu não sei por que Cláudia, se ela chama Maria. É Maria Conceição Reis, ela chama. Mesmo nome, Maria Conceição. Até pensei que era o nome da minha esposa. Tá, minha irmã Meire? Se coloque na posição. E aquilo que não é para nós, é para Deus. E aquilo que é para Deus, o inferno, o homem, não pode impedir. Nós vamos estar. Eu estou na oração de 21 dias. Hoje é o 5º dia da oração na madrugada. Tem dia que eu estou fazendo as lives na madrugada e tem dia que não, né? Mas eu estou fazendo os 21 dias de oração. E nós vamos incluir no livro da oração o seu nome, o nome da sua irmã. E hoje mesmo, na oração da meia-noite, nós vamos interceder diante de Deus para a vida de vocês. Amém? Porque nós sabemos que quando isso acontece, não afeta só a pessoa, mas afeta a família inteira. Toda a família fica abalada. Toda a família, né, fica abalada. Mas Deus tem propósito para a tua vida. Nossa irmã Vânia Gonçalves, lá da cidade de Campinas, missionária Vânia, né, acabou de entrar. Que Deus abençoe a sua vida, missionária, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Então, meu irmão, minha irmã, você tem uma bússola nas tuas mãos. O GPS, nós saímos daqui para ir em São Paulo, e nós colocamos ele nos conduz até a chegada, né? Ainda tem a vozinha, você está chegando no seu destino. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é o nosso caminho para Deus. A Bíblia é o nosso caminho para a vitória. A Bíblia é o caminho que aproxima a humanidade de Deus. Não tem outro livro. Podemos até gostar de livros de poesias, gibi. Eu gostava muito de gibi, principalmente da Mônica. Mas a Bíblia não é igual. A Bíblia, ela é um GPS para aqueles que querem ser conduzidos pelos caminhos certos. A Bíblia, ela é uma bússola, aquela que mostra a localização da nossa vitória. Amém? Então, hoje à noite, com o pastor Fernando, pastora Flávia, eu vou estar lá também, o grandioso culto da família. E Deus vai te abençoar. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Compartilhe essa live. Manda para o teu Face, para o Face dos seus amigos, para todas as suas redes sociais. Compartilhe para nos ajudar a proclamar o GPS de Deus para a vida dessa nação. Para mostrarmos a esta nação o caminho que conduz a Deus. Então, compartilhe essa live e Deus vai te abençoar. E acima da minha cabeça, irmão, tem uma chave Pix, que é a chave da nossa igreja, né? Da conta da nossa igreja. Você sabe que
Não podemos contar com políticos, não podemos contar com homens desta terra para ajudar a obra de Deus. Nós contamos com aqueles que são fiéis. Nós não cobramos para orar. Nós não cobramos, eu não cobro nada na nossa igreja. Azeite, óleo, consagração, nada. Eu tenho dado tudo, né? Sem um centavo. Mas você sabe que a obra de Deus, ela precisa. A obra de Deus, ela precisa. E eu conto com quem? Com aqueles que gostam do nosso trabalho, não é, pastor Fernando? Aqueles que vê a verdade sendo pregada. Não importa se é 10 ou R$1. Paulo diz que nós devemos ofertar com alegria no nosso coração. Então você que pode ajudar essa obra, ajude. Agora nós estamos começando uma outra etapa de construção, né? Mudando algumas coisas ali na nossa igreja. E nós precisamos que você nos ajude. Oferte lá. Você vai ver lá que não é na minha conta, não é na conta da pastora Maria, nem na conta do pastor Fernando. Quando você colocar esse CNPJ, você vai ver o nome da igreja. Igreja Pentecostal Semeando Amor e Paz, Banco do Brasil. Mande tua oferta para nos ajudar a mantermos essa obra. Porque através da tua oferta, nós vamos conseguir ajudar pessoas também. É como eu sempre tenho dito, Deus não me deu igreja para ficar rico. Deus não me deu igreja para andar de carro importado, casa boa, não. Quando Deus me deu esse ministério, é para ajudar. É para fazer o mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E você olha quantas pessoas, irmão, que às vezes não tem nem o pão para comer de manhã. Quantas pessoas, irmão, que não tem uma compra dentro de casa. Então é nós, irmão, como filhos de Deus, que devemos ajudar essas pessoas, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E te espero hoje, às 7h30, na Igreja Pentecostal Semeando Amor e Paz. Fiquem com Deus, graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus.